direito ao contraditório, a ampla defesa, que são garantias previstas na Constituição, é necessário que o advogado esteja imbuído, garantido de que não será de forma alguma prejudicado no exercício. As pessoas não sabem que elas podem ir até a OAB para tirar informações sobre o advogado que elas contrataram, se elas têm alguma dúvida do serviço. Nós temos várias situações em que a orientação é fundamental para evitar danos sociais. Um outro exemplo que eu posso dar para os senhores. Nós temos aqui uma central de conciliação. Dos senhores, viu? Falou para você. E aí, gente, tudo bem? Grande abraço. Chegamos para mais uma edição do Café com Manteiga desta quinta-feira e hoje nós temos um papo bacana aqui que vai ser, de interesse da comunidade. Hoje nós vamos falar de eleição da OAB, né? E o Ideu Pereira está aqui do meu lado para a gente receber esse pessoal aqui, os doutores, né? Da OAB, né, Ideu? Está tudo bem contigo? Tudo bem, olha, é um prazer muito grande estar aqui hoje, receber o doutor Otacílio e a doutora Aline, vai ser um grande prazer, um papo agradável e falar sobre coisas importantes, assuntos importantes, principalmente no que tange ao direito de cada cidadão. Então vai ser muito bacana o papo hoje, Marquinhos. Exatamente, hoje nós vamos falar da escolha, porque no próximo dia 17 de novembro, né, que vai acontecer a eleição, ou as eleições, né, no próximo é dia 17 de novembro, né, para a escolha da nova diretoria. Então está aqui o doutor Otacílio Andreata e a doutora Aline Oliveira para a gente trocar essa ideia, e nós vamos falar de proposta, nós vamos falar de demanda, nós vamos falar, né, a inserção da advocacia na sociedade e vice-versa, para que todos entendam qual é o mote da eleição deles, ou seja, do trabalho que eles estão fazendo para gerir a OAB a partir de então. Né? Tudo bem, gente? Tudo bem, doutora? Boa noite, muito obrigada pelo convite. Obrigado, nós agradecemos o acolhimento e vamos tentar esclarecer aí, tanto para os advogados como para a comunidade em geral, quais são as propostas, o que a gente pode interagir e tentar melhorar a condição de trabalho e de vida de todo mundo, porque a OAB também participa do acompanhamento das ações do poder público, então a gente veio aqui para ajudar nesse esclarecimento. Muito legal, doutor Otacílio. Boa noite a todos, inicialmente. Queria cumprimentar meu querido amigo, irmão, Obrigado. Pereira, satisfação revê-lo de uma forma manteiga, uma satisfação conhecê-lo. Obrigado. Agradecer imensamente pela oportunidade de levar um pouco das nossas ideias, das nossas propostas, dos nossos ideais à comunidade, não só a comunidade jurídica, mas pela expressão, pela representatividade que tem o programa, para nós levar essa mensagem também à nossa comunidade de Poste Caldas. Muito obrigado pelo espaço, gente. É muito importante, né, Marquinhos? Nós vamos falar sobre eleição na OAB, mas estou cheio de perguntas sobre a OAB, que a gente não entende muito bem. A primeira coisa que eu não entendo, doutor Otacílio e doutora Aline, permita-me chamar de você. Tá, vamos chamar de Otacílio e Aline. Bom, eu, quando eu fiz engenharia, eu não tive que fazer concurso depois, assim como o advogado precisa. Por que o advogado tem que passar por essa peneira depois de formado? Meu Deus, é uma peneira e uma senhora peneira, né? Muito difícil, né? Da ordem. Mas acontece que existe um grande número de faculdades de direito no nosso país, assim, um número muito elevado, que se destaca inclusive no cenário mundial. Em nenhum outro país existem tantas faculdades de direito igual existem no Brasil. Então, por melhores que sejam as nossas instituições, que são acompanhadas e avaliadas constantemente pelo MEC, mas de toda forma é necessário fazer um filtro mínimo para que garanta que o profissional que sai direto da faculdade ele tenha capacidade de conhecimento mínimo para poder defender os interesses de seus constituintes. Afinal, nós da advocacia defendemos os bens jurídicos tutelados pelo Estado em favor dos nossos constituintes. Então, nós lidamos com a liberdade das pessoas, nós lidamos com o patrimônio das pessoas, são coisas extremamente importantes e relevantes, merecem tutela constitucional e, por óbvio, merecem que os profissionais habilitados para defender esses interesses tenham ali um conhecimento verificado pela ordem. Mas eu tenho um outro ponto de vista que eu acho muito salutar. Nós somos operadores do direito e, por previsão constitucional, indispensáveis à administração da justiça, tal qual os juízes, tal qual os promotores de justiça
E se vocês observarem todas as carreiras jurídicas que estão envolvidas nessa administração da justiça, estão sujeitas a um concurso público. O juiz, para ser juiz, ele tem que se sujeitar a um concurso público dificílimo. O Ministério Público, mesma coisa, o promotor, ele se sujeita a um concurso público igualmente difícil. E, eu, sinceramente, acredito que é justo que o advogado também se submeta não ao concurso público propriamente, mas a uma prova de avaliação elaborada pela OAB. Pois é, Otacílio, mas assim, a pergunta foi basicamente voltada assim à especificação do advogado, porque para ele sai bacharel, para ele se tornar advogado, tem que fazer a prova da OAB. E existe alguma discrepância, viu, Aline? Aliás, prazer recebê-lo aqui, prazer, doutora Aline. Todos dois grandes amigos, conheço de longa data, está sendo um grande irmão. Mas, por exemplo, o engenheiro não precisa fazer prova depois que ele forma na faculdade. Se quiser fazer mestrado, doutorado, é outra coisa. O promotor, o juiz, eles fazem concurso, né? Mas primeiro eles fizeram a prova da OAB para sair lá. Ou não precisa da prova da OAB para fazer concurso? Para delegado, para promotor, para juiz, não precisa ter a OAB. Não necessariamente. É necessário ser bacharel em direito, como várias outras carreiras jurídicas, né, que assim denominamos, mas é necessário que haja 3 anos de experiência em prática jurídica. Então, por exemplo, em qualquer segmento dentro do tempo. Em alguns segmentos que são certificados. Então, vou te dar um exemplo que pós-graduação jurídica, ele conta com prática jurídica que vale de tempo necessário para a carreira da magistratura. Inclusive hoje, por exemplo, a magistratura, para que você possa fazer o concurso da magistratura, primeiro você tem que fazer uma habilitação no CNJ, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, ele tem uma prova de certificação, qualifica o candidato para poder prestar a prova da magistratura, seja nos tribunais estaduais ou federais, ou do trabalho, etc. E a diferença, Ildeu, é que a OAB, ela não é um conselho de classe como é o CREA, como é o CAU atualmente. Ela tem uma personalidade única. É uma autarquia federal, então por isso que ela tem esse tratamento diferenciado. E pode instituir uma lei em que fala que vai ser necessária a realização do exame de ordem. E não só o exame de ordem para avaliar a competência, a capacidade do profissional, como também o Otacílio trabalha nisso no Conselho Seccional da OAB, que ele atualmente é integrante do Conselho Estadual, e o Tribunal de Ética e Disciplina, que acompanham a atuação dos advogados. Então, se um advogado começa a cometer sucessivos erros, ele pode vir a sofrer uma representação e a OAB vai fiscalizar isso. Então, além dele ter a prova da OAB para poder se habilitar, depois ele também tem, de certa forma, essa fiscalização dada a relevância dos direitos. Comportamental dele, né? Profissional. Técnica mesmo, exatamente. Me diga uma coisa, o papel da OAB, ela é vamos dizer, uma instituição do advogado, que defende o advogado, ou ela é uma instituição que também cobra do advogado, ou principalmente cobra do advogado? As duas coisas. Ela nos defende, ela é a entidade representativa de toda a classe, e por conta da responsabilidade, da relevância da atuação da OAB, até como fiscal de várias instituições democráticas e toda a situação que é política, mas que acaba sendo resguardada por caráter constitucional, a OAB tem esse poder de fiscalizar a nossa atuação e esse dever, porque a gente precisa manter uma boa impressão da sociedade a nosso respeito. A gente tem que prestar um serviço de confiança e tem que garantir que os maus, como todo conselho de classe tem que ter isso, né? Os maus profissionais vão ser fiscalizados e até excluídos a depender da gravidade das práticas. Tá, aí vai, claro, no caso de uma exclusão de algum advogado, é feita ali vamos chamar de reunião. Uma sindicância, né? Uma sindicância, etc. e tal. Processo disciplinar. Processo disciplinar. Aí, no final, ver se o cara vai ser excluído ou não. A OAB, além das funções dela de apoio à advocacia, de garantir as condições necessárias para o pleno exercício da advocacia, a defesa das prerrogativas dos advogados, que chama atenção a especialidade dessa questão, porque as prerrogativas da advocacia, né, os direitos inerentes ao exercício da advocacia, eles são mais do que direitos da própria advocacia, eles são garantias fundamentais previstas no artigo 5º da Constituição Federal,
justamente para garantir o direito do cidadão. Porque se o advogado for tolhido da sua palavra, ou for impedido de exercer plenamente sua função jurisdicional, o prejuízo é do nosso constituinte, o prejuízo é do cidadão. Então, para que haja o pleno direito o direito ao contraditório, a ampla defesa, que são garantias previstas na Constituição, é necessário que o advogado esteja imbuído e garantido de que não será de forma alguma prejudicado no exercício do seu ofício. A OAB só existe, pergunta para os dois. A OAB só existe em regime democrático? Olha, posso dizer que a OAB em si é uma instituição muito própria do nosso país, né? Mas com previsão constitucional, inclusive, mas em todos os países democráticos do mundo existe ali um órgão, cada qual com sua denominação, mas um órgão em defesa da classe dos advogados. Justamente por isso o advogado ele é indispensável à administração da justiça. Nós temos de um lado o juiz para julgar, o promotor, que é o advogado de acusação do Estado, em casos muito específicos. Nós precisamos ter aquilo que vai socorrer o cidadão na hora da dificuldade, né? Seja para a resolução de um conflito civil, ou seja mesmo na hora de fazer uma defesa de um processo criminal. Afinal, todos temos o direito de defesa, né? Somos os arautos do direito de defesa, mas é importante que nós tenhamos sim uma classe, aliás, uma instituição em defesa da classe, uma vez que o advogado ele faz parte desse sistema do Estado. Quer dizer que num país que não seja democrático, que tem outro tipo de regime, possivelmente a OAB não existe, ela não tem voz. Exatamente. Ou ela existe com uma outra denominação, né? Com uma outra denominação e muitas vezes com outras limitações, né? Também. Vamos pensar num Estado autoritário, né? Vive um regime autoritário, então muitas vezes o cidadão não tem o direito de defesa. E como é que seria o jeito mais simples da gente minar o direito de defesa? Opa, vamos prejudicar os advogados. Esses são os verdadeiros responsáveis pelo direito. Porque hoje, inclusive, eu estava lendo o seguinte, que as eleições dos Estados Unidos, né, além de serem indiretas, o cara não é obrigado a votar, em alguns estados ela é feita ainda no papel, né, no papelzinho, né? Mas aí dura lá uma semana para se resolver, né? Para contar de voto, etc. e tal. Então, isso o que eu entendi foi independência de alguns estados. Cada estado resolve da forma que acha que deve ser. E nesse caso, vamos supor que não seja com esse nome, com essa sigla OAB, né? Com outra sigla qualquer. O que vocês estão dizendo é que cada estado pode ter a sua dependência também nesse segmento? Você diz em relação aos Estados Unidos, né? Para ver a diferenciação para o nosso país, para o Brasil. Fazer um paralelo. A grosso modo... Você entendeu, você me entendeu. Entendi. A grosso modo eu entendo assim, que o pacto federativo que nós temos no Brasil é um pouco diferente do pacto federativo que existe nos Estados Unidos, né? Lá eles, eu acho que isso aí remonta lá no nosso período colonial, né? Enquanto éramos colônia, né? Nós fomos um país que foi formado com a base de que a federação tem competência legislativa sobre algumas matérias que vão reger o interesse de todos os estados da federação. Embora existam autonomias, né? Temos as nossas assembleias legislativas em cada estado, mas a competência do poder legislativo é diferente. Nos Estados Unidos existe uma autonomia maior em relação aos estados. Não só em relação ao controle constitucional, né? Também Quantas leis, né? Totalmente assim, diferentes e com liberdade, né? Nós temos aqui um sistema jurídico codificado. Nós temos muitos códigos, muitas leis mesmo, né? São muitas leis. Mas nos Estados Unidos eles vivem um regime que se chama common law, né? O regime jurídico deles é muito mais baseado nos costumes do que propriamente na codificação de leis. Então, explique isso melhor, Tarsílio. Agora você deu um nó na nossa cabeça aqui. A grosso modo, eles têm menos leis escritas. Eles têm uma constituição pequena, enxuta, de poucos artigos, mas que disciplina o que é o mínimo necessário à convivência. Sim. Então, o que acontece? É um estado que eu digo, um país continental tal qual o nosso, né? E com grandes diferenças regionais. E é um povo que enxerga o sistema de leis um pouco diferente. Então, eles entendem, olha,
país lá do norte, o estado lá do norte dos Estados Unidos, ele tem costumes totalmente diferentes do estado no sul, geograficamente situado no sul. Então, o que acontece? Eles entendem, olha, é mais fácil a gente deixar que eles se autorregulem com relação aos costumes que eles têm em prática do que criar uma lei que regule todos da mesma forma. Digamos assim, é uma evolução do Estado democrático. Né? É mais evoluído do que você acha que é no nosso sistema brasileiro? É difícil comparar porque são povos de culturas muito diferentes, né? Mas eu sinceramente acredito que aqui... Culturas e costumes, né? Talvez nossa democracia ainda muito jovem não estejamos preparados para um momento desse, certo? Aqui nós sabemos que os costumes praticados lá no estado do Nordeste são bastante diferentes dos costumes praticados no estado do Sul. Mas a legislação é uma só, né? A legislação federal é uma só e rege a todos. Então isso quer dizer, aí vem a independência de cada estado. Não só no sentido advocacício, mas até no político, né? Nos Estados Unidos, a gente sempre vê nos noticiários, houve, por exemplo, vamos puxar um exemplo polêmico, liberação de aborto. Alguns estados nos Estados Unidos permitem e outros, que são mais conservadores, não. Pena de morte. Exatamente. E isso daí é porque eles atingiram um grau de maturidade democrática, como o Tarsílio disse, em que isso é possível. Aqui no Brasil, talvez a gente tivesse um pouco de dificuldade, até por conta de lá eles têm uma gestão financeira, orçamentária muito mais regulada, até porque o Estado propõe menos serviços públicos. Então, o Estado consegue administrar a base legal e consegue administrar os serviços públicos. Aqui no Brasil, a gente sabe que a estrutura nossa de serviços públicos é grande, e aí, talvez por isso também, a gente tem um sistema normativo que vale para o país todo. Claro que a gente tem... Isso facilita ou complica? Para o advogado, eu acredito que aqui seja mais fácil, porque embora nós temos um arcabouço legislativo imenso no Brasil, o advogado que conhece a legislação brasileira, ele trabalha no estado de Minas, São Paulo, como a gente costuma fazer em algumas situações. Lá, o advogado vai ficar em um estado e ele tem que saber a legislação passou a fronteira, como a gente vê lá nas regiões onde moram muitos brasileiros, vamos falar, por exemplo, assim, Portchester e Connecticut ali, aquela divisão. São estados diferentes. E aí eles precisam saber a legislação de cada rua onde o estado está, onde fica localizado, em qual estado, né, para poder determinar que lei que vai ser aplicada. É um pouco mais difícil para o advogado. Mas lá também existe um órgão de classe, existe um exame de ordem. Então, penso que a advocacia para eles, com essa questão territorial, aumenta um pouquinho o material de estudo. E pela questão do common law que o Tarsílio comentou, é o que a gente vê nos filmes. Então, não é assim, nós vamos basear isso aqui só numa lei. Eles vão puxar os precedentes. Então, o que a gente chama aqui de jurisprudência. Eles vão falar assim, esse caso a gente vê nos filmes, o povo contra fulano de tal. O Estado a empresa Philip Morris contra uma outra empresa. Não sei se eu posso falar o nome de empresas aqui. Claro. Mas assim, lá eles puxam aquele precedente e falam, foi decidido assim, dessa forma, o próximo caso tem que ser decidido. Ctrl-C, Ctrl-V. Mas... Agora, muitos políticos falam de reforma tributária. A OAB não fala em reforma legislativa? Fala e, inclusive, acompanha as legislações. Todos os projetos de lei que nós temos em âmbito federal, estadual e municipal, eles passam por um crivo jurídico. Por isso que nós temos procuradores em todos os órgãos. Mas a gente acaba precisando fazer um filtro, porque tem muito projeto de lei. Se a gente for acompanhar todos e colocar os advogados para trabalhar, a gente vai viver só de trabalho legislativo, né, Tarsílio? Aí a gente não tem nem tempo judiciário para analisar as demandas individuais, né? Aline, vamos voltar aqui na eleição do dia 17 de novembro, né? Porque eu acho que nós vamos ter muita coisa para falar dessa eleição, né? Eu até queria deixar a eleição por último para a gente ferver aqui no Falando de Eleição. Não, mas olha aqui, eu até não te passei as perguntas, você viu que eu não fiz de propósito, não passei as perguntas para não contaminar ele. Não, mesmo porque também eu não gosto de pauta, sabe, o Tarsílio e a Aline? Não, pauta, eu não fiz pauta não, ela só me passou eu tô dizendo assim, passaram alguma coisa e eu
eu puxo aqui alguns tópicos, na Aqui, verdade. eu quero dizer assim, nós estamos conversando entre amigos aqui. Tá, livre, solto. Então, é exatamente por isso Exato. que eu não te passei nenhuma pergunta. Então aqui diz o seguinte, um dos pilares da OAB é a promoção da igualdade de gênero, tá? O que mais? E eu quero que vocês me expliquem melhor isso daí. Explica pra gente melhor isso daí, de que forma que isso é feito. Como é que vocês vão descer isso nessa possível nova gestão? Então, desde a última eleição da OAB, que foi em 2021, nós temos uma determinação nas normas, no regulamento da eleição, de que metade das chapas obrigatoriamente tem que ser composta por mulheres e 1/3 de representação de negros e pardos. Isso foi colocado pela OAB pela necessidade da gente refletir a sociedade. Então, dentro da advocacia, nós temos, hoje em dia, mais mulheres, a diferença ainda é pequena, mas temos mais mulheres do que homens, e temos, efetivamente, uma crescente participação de negros e pardos, como é justo que tenha. Então, a OAB coloca que os cargos de dirigentes têm que ser divididos dessa forma. Então, para compor uma chapa e fazer o registro dela, nós precisamos comprovar o cumprimento desses requisitos. E aí, por conta disso, nós conseguimos estabelecer um conjunto bastante diverso, em que as pessoas conseguem trazer as demandas de vários segmentos da advocacia, e isso tanto no âmbito estadual como aqui municipal, e conseguimos também dialogar com as pessoas para atender essas demandas. Deixa eu tirar uma dúvida com a doutora Aline aqui, que falou uma coisa importante com relação à disponibilidade de 50% das vagas para mulheres, negros e pardos. É necessário que haja essa divisão assim, dessa forma? Não pode ser uma divisão natural das coisas? Nós gostaríamos que fosse, Udeu, mas infelizmente a gente sabe que a sociedade acaba não sendo assim. Da mesma forma que na eleição comum, né, na eleição das câmaras municipais, a gente acaba... eu gostaria de saber sobre isso. Né, de composição de mulheres, a OAB entendeu que era necessário que nesse momento isso fosse impositivo, até que chegue um grau de maturidade social em que a gente perceba que as mulheres tiveram uma abertura para entrar em condições de igualdade nas chapas e exercer os... Você não acha que poderia também, por exigir 50% que seja homem? Não, a paridade não é 50% mulheres. Você entendeu, né, Marcos? Parte de erro, né? Não, o que eu quero dizer é o seguinte, dá-se a necessidade de abrir para 50% das cadeiras ali como mulheres. Por que não dos homens também? Qualquer nuance dessa divisão, assim, dessa exigência. Mas a proposta é justamente essa. A exigência do edital das eleições desde 2021, que veio por uma imposição do Conselho Federal da OAB, é justamente essa, paridade de gêneros. Nós temos uma chapa composta de 14 pessoas, 7 homens e 7 mulheres. Não poderia ser uma mulher a mais, nem um homem a mais. Ok. Mas, gente, eu estou perguntando isso porque a gente realmente não sabe. Nós estamos mostrando para vocês como é essa constituição da paridade, que a gente não entendia isso, e por que essa tendência de chamar a igualdade e não deixar, conforme eu falei com a Aline, que ela fosse natural. Bem destacado pelo doutor Aline, nesse momento, aqui para nós, o Poços de Caldas, é de uma forma muito natural. Nós temos grandes lideranças femininas. No meu caso, posso contar com a vice, que é uma grande liderança feminina, uma advogada brilhante, de destaque. Eu assino embaixo. Eu acompanhei de quando você se formou, né? E depois que ela falou, eu te conheço. A gente cruzava na escada, porque ela estava no mesmo prédio da... Pois é, mas a doutora Aline já prestou relevantes serviços na nossa emissora, então, quer dizer, eu conheço o trabalho dela. E o Tacílio de um gabarito inquestionável, pela qualidade, pela forma que ele trata as pessoas e profissionalmente. Bom, se todo mundo me permite, eu preciso também retribuir agora a fala do doutor Otacílio e falar que, além de tudo, de excelente advogado, ele é um excelente gestor. E ele sabe colocar a divisão dos trabalhos, incentivar a equipe. Então, quando ele me convidou para trabalhar com ele, eu falei assim, olha, antes de me tornar sua amiga, eu sou admiradora do seu trabalho, porque ele já foi presidente da OAB até 2021. Eu me lembro. Ele era o presidente. Então, eu percebi que ele, além de ser um excelente advogado e conhecer o direito a fundo, ele fez um excelente trabalho de gestão.
Muito bem. Tá, e a gente tem que falar sobre a chapa única, né, Marquinhos? Chapa única, Advocacia Unida, OAB Forte, né? Chapa única. Chapa única. Para essa. É isso mesmo? É isso mesmo, confirmado, segundo a publicação da relação das chapas do Estado todo, que saiu na segunda-feira, né? Restou confirmado que aqui somos chapa única. E para nós é uma enorme satisfação, porque significa que o slogan da nossa campanha tem sido seguido. E vocês têm que ter uma quantidade mínima de votos para que ela possa ser Pelo menos considerada. Não, na verdade. O que atrapalha uma candidatura é a oposição. Gente, não vou contar a história do cara que emprestou pé de jabuticaba, tinha 40 de pão de jabuticaba e só teve 30 votos. Eu vi esse áudio. Eu ouvi. Não, mas o que eu Aqui, ó. quero dizer é o seguinte, por exemplo, se numa cidade tem um candidato único à prefeitura, parece que ele tem que ter mais de 50% dos votos. para garantir a eleição dele, né? Mas 50 mais um, né? No caso do nosso sistema, basta um único voto, né? Mas como diz o slogan da nossa chapa, o nosso principal objetivo é promover uma união entre a advocacia. Nós hoje somos cerca de 1.600 advogados em Poços de Caldas. Em Poços. Aí eu pergunto o seguinte, você fala da promoção, ou seja, na união da classe. A classe, eu tenho que perguntar, a classe é desunida ou precisa de mais união? Caminha bem? A nossa proposta de união, sim, pode. Inclusive você fala em transparência também aqui. Isso, a nossa proposta é congregar todos os advogados em torno de um objetivo, que é o engrandecimento da advocacia. Nós precisamos conquistar a credibilidade, nós precisamos conquistar as melhores condições possíveis de trabalho, e a OAB é feita de voluntários. Todos os representantes da OAB, todos os envolvidos no sistema OAB não são remunerados. Não são? Voluntários. Isso é um grande desafio. Posso abrir um parênteses aqui, Tassilo? Porque outras entidades de classe, os presidentes, diretores, são remunerados. Você sabe disso, né? São, mas por previsão estatutária, né, o Estatuto da OAB é uma lei federal, criada em 1994, justamente para regular tanto as atividades institucionais quanto alguns dos direitos inerentes à advocacia, mas por essa previsão nós somos uma classe que forma suas lideranças de forma não remunerada, são todos voluntários. Esse talvez seja o nosso grande desafio. Acho que o que mais parte aqui do nosso slogan é isso, nós queremos aproveitar as melhores valências, as melhores qualidades de cada um dos nossos colegas. Muito bem. Nós temos colegas que são excelentes civilistas, outros excelentes criminalistas, outros excelentes tributaristas, e todos eles podem contribuir com os nossos trabalhos institucionais. Embora sejamos uma diretoria composta por 5 advogados e um conselho composto por outros 9 advogados, 14 pessoas no universo de 1.600 advogados não vão ser o suficiente para cumprir todas as demandas que nós temos. Eu acredito fielmente no propósito de que a alma, a pujança da OAB, ela parte das nossas comissões temáticas. Então nós temos a Comissão de Defesa das Prerrogativas do Advogado, nós temos a Comissão de Direito Tributário, nós temos a Comissão de Direito Público, e nós acreditamos que colocando cada qual dos advogados, de acordo com a sua especialidade, a sua capacidade técnica, bem colocados nessas comissões, nós podemos somar não só os nossos... Ou seja, cada um no seu quadrado, somando tudo. Isso. Ficamos fortes. Então está aqui a... É mais uma doação de vocês para a ordem. Exato. Afinal de contas, vocês têm o escritório de vocês, tem o trabalho de vocês, vocês vão ter que dedicar, tem as famílias também, quase que eu esqueço das famílias. E diante disso daí, aí mata o nome aqui, né? Advocacia Unida, OAB Forte. A proposta de união é bastante essa, trazer todos os advogados para somar Muito bem. com esse propósito. E uma outra proposta de vocês também são os trabalhos sociais, né? Isso, Trabalho mas social, propriamente eventos. De que forma que vocês vão trabalhar eventos, por exemplo? Claro que são eventos ligados ao segmento, né? Isso. E os trabalhos sociais, de que forma que vocês vão gerir isso? O Marquinhos, a OAB, ela por definição de um voto muito emblemático que houve há um tempo atrás no STJ, ela é uma instituição sui generis. Ela não é propriamente uma autarquia, mas também não deixa de ser uma autarquia. Ela não é propriamente um órgão de classe, mas também não deixa de ser um órgão de classe. Você conseguiu complicar bem mais agora, Tassilo. A definição de sui generis é justamente isso. Ela não tem um gênero próprio.
ela é muito mais do que uma única definição. E eu acredito que uma das principais missões que a Constituição confiou à OAB é justamente contribuir em todas as esferas da nossa comunidade, não só na defesa do Estado Democrático de Direito, mas nós podemos somar e contribuir tecnicamente em muitas outras questões, como, por exemplo, a OAB ela tem um assento cativo em todos os conselhos municipais. Então é muito importante que nós possamos identificar quais são os advogados que podem contribuir conosco nesses conselhos municipais. Como eu vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, o Conselho Municipal de Saúde. Nós temos lá um assento da advocacia. Que fica lá para a OAB. Para a OAB. Não pode sentar outra pessoa fora da ordem, não. Se para constituir o conselho, tem que ter um representante indicado pela OAB, geralmente um conselheiro e um suplente. Então é muito importante que nós saibamos identificar, vamos colocar lá no conselho o nosso colega advogado que é especialista em direito médico, que é especialista em direito da saúde, porque não adianta eu pegar um criminalista e colocar lá. Vocês concordam comigo? Eu acredito que sim. Acho que uma das nossas principais missões é essa, reunir os nossos colegas, porque nós temos incríveis profissionais incríveis, muito capacitados. Ele citou ali a palavra comunidade. E uma das propostas de vocês é a inserção da comunidade aí, Aline. Como é que vai ser isso? Quando você perguntou sobre os eventos... os eventos também. Eu ia colocar essas duas situações. A gente tem os eventos voltados para os advogados, que são eventos de aprimoramento, eventos de aproximação, eventos sociais internos da OAB, e que atendem os advogados especificamente. Mas nós também trabalhamos com as comissões temáticas em situações que podem aproximar a população da OAB. Então, por exemplo, na gestão do Otacílio, nós tivemos um projeto excelente da OAB Social, em que eles fizeram parcerias. Naquele projeto, não sei se vocês conhecem o Maria Cinderela. Sim. Cinderela não é de arrecadação de absorventes para as meninas. Sim. Eles fizeram uma arrecadação fantástica, um volume muito alto de mercadorias que pôde atender por alguns meses esse projeto. Aí você já está falando do trabalho social, né? Do trabalho social, mas assim, nesses eventos, a OAB acaba fazendo a arrecadação com os advogados e também faz atendimento em eventos voltados para os eventos inclui, dentre outros, o trabalho social. Sim, né? Também. Algumas outras questões, acabamos de passar por um período eleitoral, nossas eleições convencionais. Sim. Papel importante da OAB. Papel importantíssimo da OAB, que participou dos debates, que promoveu seminários sobre direito eleitoral que não foram exclusivos da advocacia, mas onde os partidos políticos, os candidatos... Questionaram os candidatos. Exatamente, sabatinas aos candidatos. Então a OAB tem essa missão social, não puramente um trabalho social assistencialista, mas no sentido de contribuir com a comunidade no aperfeiçoamento de uma das nossas principais instituições democráticas. Eu acho assim, sabe, eu sou leigo com relação a isso tudo, então estou ouvindo com bastante atenção porque estou aprendendo, porque eu jamais nasci para ser advogado, até nunca fui muito estudado, não gostei muito de estudar. Mas eu fico vendo, eu acho muito bacana isso, porque eu acho que as pessoas nascem predestinadas a ser alguma coisa na vida, né? Aí vai chegar numa certa idade que ela vai saber para que lado, que rumo tomar. Né? O Deus começou a ser engenheiro, acabou sendo comunicador. Por isso que eu te perguntei, Otacílio, você conseguiu complicar minha cabeça, porque você pensa com outro tipo de ciência, que não é ciências exatas. E eu, quando comecei minha carreira como engenheiro, tudo para mim, 2 e 2 tinha que dar 4 de qualquer jeito, tá? E o que acontece? No direito nem tudo é uma ciência exata. É uma interpretação, às vezes, até subliminar de uma causa, o que é extremamente complicado, porque isso então, assim, é difícil, até no caso de um juiz ou de um promotor, saber tramitar esse assunto de uma forma que seja justa e perfeita, não é isso, Otacílio? Você sabe que eu fico vendo assim, Aline, só para complementar o que eu estava dizendo, que a OAB... Muita gente, o cidadão comum, não sabe o que é a OAB, qual é o papel da OAB, né? Eu acho que a OAB poderia fazer tipo institucional, né? Para a mídia local, né?
Não estou querendo vender nada, não, viu? Não estou vendo. Mas para que as Mas se vier, vai ser bem-vinda, viu, Marquinhos? Eu acho que o CREA faz essa mídia que o Marquinhos está falando. Para que as pessoas saibam, conheçam melhor a OAB. Né? Quando a gente fala em inserção da comunidade, né, não sei se você acabou completando para mim, não, né? Não deixei você completar, né? Não, deixou não. De que maneira que vocês vão fazer e como é que a comunidade hoje vê a OAB? Como é que o cidadão vê a OAB? Como é que o empresário vê a OAB? Ou seja, as pessoas que o homem ou a mulher que não é advogado, como é que eles veem a OAB? Bom, Marquinhos, até por isso a gente agradece reiteradamente o convite de vocês, porque a nossa ideia nessa aproximação é abrir as portas da OAB para os advogados, que é o nosso mote da União, mas também abrir para a comunidade. Nós queremos que as pessoas vão até lá para saber. E quando a gente fala, por exemplo, de papel de fiscalização, as pessoas não sabem que elas podem ir até a OAB para tirar informações sobre o advogado que elas contrataram, se elas têm alguma dúvida do serviço. A gente pode, por exemplo, fazer campanhas, e é uma das nossas propostas, trabalhar em parceria com essas comissões para orientar a população. Nós temos várias situações em que a orientação é fundamental para evitar danos sociais. Nós temos, por exemplo, muitos idosos que estão caindo em golpes de pessoas que ligam para eles pedindo informações por telefone, oferecendo empréstimos, às vezes iludindo. Não falo de instituições oficiais, não. Nós temos o trabalho das instituições oferecendo os contratos e temos os golpistas. Então, nós precisamos que as pessoas tenham acesso à informação, saibam o papel da OAB e que a OAB abra essa utilidade pública. Exatamente. Você entendeu o porquê que eu não sei se eu fui intrometido até de falar isso, mas eu acho que seria muito legal a OAB fazer esse trabalho, essa mídia institucional, mostrando para a população, para a comunidade o que é a OAB e mostrando para ela que a OAB é dela também. Não é uma instituição fechada para o profissional advogado. E pretendemos até um pouco mais, sabe, Marquinhos? Porque é um projeto antigo que nós queremos ver realmente implementado e efetivo, que se chama educação jurídica. Eu acho importantíssimo nós levarmos a mensagem da OAB, principalmente nas nossas escolas de ensino médio, para que as pessoas, os nossos estudantes, eles tenham um conhecimento jurídico mínimo. Afinal, é um conhecimento que serve para tudo na vida, né? Querendo ou não, a todo momento nós estamos ali interpretando ou sendo interpretados pela lei, pela legislação. Se eu precisar fazer um aluguel, se eu precisar alugar um imóvel para o vizinho, se eu precisar alugar um imóvel de alguém, querendo ou não, nós precisamos conhecer minimamente as nossas leis, os nossos direitos. Isso vale para a circunstância de família, muitas pessoas têm problemas familiares ali, enfrentam um divórcio, às vezes uma questão da violência doméstica. Nós precisamos levar essa informação aos nossos jovens. E esse atendimento da OAB à população, doutora Aline e doutor Tarsílio, ela é gratuita ou fica por conta da Defensoria Pública? São instituições diferentes. A Defensoria Pública ela é vinculada ao governo do Estado e, inclusive, os defensores públicos eles têm uma matrícula própria, eles não têm inscrição na OAB. Eles fizeram a faculdade, fizeram a prova da OAB, mas a partir do momento em que eles passaram no concurso público, eles têm uma matrícula como servidor público. Então, quando o senhor precisar, por exemplo, de um promotor público, defensor. De um defensor público, é gratuito? É gratuito, mas eles fazem uma sindicância, né? Uma avaliação para saber da minha renda familiar, né? Isso. Tem que ter um nível de renda familiar, assim, só para distinguir bem, o papel institucional da OAB, ele é mais voltado às questões pertinentes à advocacia, inclusive até os direitos dos próprios defensores públicos, que na essência são advogados. Então o defensor público, ele atende só vamos dizer, aquela pessoa que não tem condições de condição financeira. Mas aí você é feito uma sindicância para saber se tem ou não. Isso, exatamente. Passa por uma avaliação social, né? Passa lá pela assistente social deles, tem um critério, além de econômico, um critério social. Às vezes a pessoa tem uma condição econômica, tem um patrimônio, mas naquele momento ela está hipossuficiente, está vulnerável, uma condição de vulnerabilidade, ela será também assistida. Mas a grande questão é essa, como eu disse, o advogado é indispensável à administração da justiça. Ninguém pode litigar em juízo se não representado por um advogado. Isso nós chamamos de capacidade postulatória. Você tem que ter a inscrição na ordem, ou ser um promotor de justiça ou ser um defensor público, para você poder atuar em juízo.
Aqui, diferente dos Estados Unidos, muitas vezes a gente vê no filme, né, a pessoa chega lá e fala, não, eu vou fazer a minha própria defesa. Aqui no Brasil isso não é permitido. Não é permitido. Não. O porquê, desculpa? Por quê? É uma previsão constitucional, né? Tem que ser a defesa tem que ser feita de uma forma técnica. E vocês como advogado, o que vocês acham dessa? Eu sinceramente dessa acho forma muito importante, porque imagina você fazendo a sua autodefesa e do lado de cá a doutora Aline, que é uma grande advogada. A sua chance de êxito pode ser muito quase irrelevante. Entende? Porque a defesa, querendo ou não, ela é procedida de uma forma técnica. Eu vou lhes dar um exemplo prático. Nós temos em algumas situações excepcionais oportunidades em que a pessoa pode fazer a reclamação dos direitos dela sozinha. Então, no juizado especial, que as pessoas comumente chamam de pequenas causas, mas que não são pequenas porque todas têm importância. Perfeitamente. Muito bem colocado. Cada um tem uma é importante para ela. E a pessoa vai... da vida, Ela vai até o juizado nos processos até 20 salários mínimos que são de competência do juizado, não é todo tipo de processo. Mas ela pode fazer uma reclamação individual, o funcionário do judiciário toma a termo a reclamação dela e abre um processo. Então ela não precisou do advogado para fazer. Mas ela foi lá fazer uma reclamação porque ela está sofrendo um desconto indevido que o banco está fazendo contra ela. O banco vai vir com um corpo de advogados com 100 nomes na procuração, especializadíssimo. Qual que é a igualdade que a pessoa tem nesse tratamento? A gente tem uma isonomia que precisa ser garantida pelo judiciário. E essa isonomia que a defesa de todo mundo seja técnica. A atuação para os dois lados tem que ser técnica. Então, mesmo nas situações excepcionais em que a lei permite a pessoa exercer o direito dela, quando chega no judiciário, esse desequilíbrio vai ser prejudicial. E aí, por conta disso, é nomeado, nesse tipo específico que eu comentei com vocês, do juizado, é nomeado um advogado, que a gente chama de dativo, e o Estado paga esse advogado para poder fazer a defesa da pessoa. Então, é possível ela fazer o exercício do direito de ação nessas situações, na Justiça do Trabalho. É certo ponto só, então, né? Possível mas é recomendado? Não. Não é. Então, a gente tem que pensar por isso. E nós, como advogados, claro que nós vamos falar que a gente entende que a advocacia é necessária, mas é porque nós vemos esse lado. Um outro exemplo que eu posso dar para os senhores. Nós temos aqui uma central de conciliação. Dos senhores, viu? Falou para você. Nós temos uma central de conciliação, onde todo cidadão pode ir lá apresentar a demanda dele, os conciliadores são treinados para chamar outra parte e tentar fazer uma composição. Quando a pessoa não tem conhecimento do direito dela, e a gente está falando de um atendimento, uma audiência de 15 minutos, o atendente lá do Sejusc que não vai conseguir passar para ela todas as opções, toda a gama de direitos que ela pode estar abrindo mão a aceitar um determinado acordo. Então, mesmo que a justiça fale que é possível a pessoa ir lá sozinha, a gente recebe nos escritórios pessoas com reclamações que foram até lá, aceitaram um acordo e depois viram que poderiam ter brigado mais. Que foram comum, construir no terreno do meu sogro. E aí perdeu a propriedade, né, o investimento que foi feito, porque chegou lá e falou, não, está no terreno do seu sogro, você não tem direito porque a matrícula do imóvel está no nome de terceiros. A pessoa poderia ter levado isso adiante. E aí foi lá e assinou um acordo e se sentiu lesado. Depois é muito pior para a gente... desfazer o erro. Essa má impressão, porque falar, não, eu resolvi sem gastar com advogado, mas não resolveu. Foi momentâneo, foi uma ilusão aquilo ali. Consegue reverter, é impossível reverter, não? Ou consegue reverter? Aí eu vou puxar difícil, o que o né? falou, 2 mais 2 são 4, na engenharia. Na advocacia tudo depende, porque aí num caso desses... Cada caso é um caso. Eu tinha autorização para construir, eu tenho as provas do que eu gastei, então depende do caso, eu preciso provar o meu direito. E aí, mais uma vez, é necessário o advogado, porque sem o advogado, como que a pessoa consegue levantar todas as provas? Aline e Otacílio, fazer uma pergunta prática, técnica, direta, objetiva. O advogado tem tabela de trabalho? Sim. E como o público pode ter acesso a essa tabela? É pública, está no site da OAB. Ah, é? Tabela de prestação de serviço. Inclusive é uma luta nossa, numa demanda, porque nós chamamos isso de aviltamento de honorários, quando a pessoa não pratica a tabela mínima. Inclusive, eu fiz parte da comissão da OAB de Minas Gerais, que reformulou a tabela de honorários que não era atualizada, pasmo, desde 2014. Então, aqui é uma tabela referencial, certo? Sim. Só que é uma referência do valor mínimo a ser cobrado. Afinal, nós vivemos... Por exemplo, o que Deus fez uma pergunta importante dessa indagação
de honorários de advogado. Sim. E isso daí é uma outra coisa, complementando a pergunta do Ideu, é uma outra indagação que o cidadão pode fazer na OAB. Pode, É? claro. A tabela é pública. Basta Sim, mas às vezes Entrar na OAB, você tem a tabela? Tem, pode entrar. Por exemplo, tabela de consulta. Tem muita gente que gosta de consultar advogado em festa. Você já viu isso? Não. Em festa. Chega na festa, ô, desculpa aí, doutor, mas eu tô com um probleminha ali. Posso tirar uma dúvida? Posso tirar uma dúvida? é isso, né? Já tirou muita dúvida dele? Muitas. Eu também já tirei muita dúvida de amigos assim, mas Aliás, eu tenho uma dúvida. Não é justo. Vamos conversar. não é justo. Assim como você chega no médico que é teu amigo, eu tô com uma dorzinha aqui, vai tirar a roupa. Ô, mas aqui, doutor? Mas você não quer a consulta? Já acabou, nossa. Mas a gente comenta muito e insistimos muito para que a tabela ela seja respeitada, porque afinal isso engrandece e garante o sustento de toda a classe. Né? Sim, o equilíbrio, né? Inclusive, né? Exatamente, garante assim, pelo menos um mínimo justo para que o advogado possa viver com dignidade, né? Como ele disse, somos 1.600 advogados. Imagina se houvesse um leilão de honorários o tempo todo. Exatamente. O equilíbrio que eu digo é assim, ninguém trabalhar num valor que possa depreciar Exato. o trabalho da classe. A constante que nós tivemos, inclusive na gestão passada, que foi de 19 a 21, né, Aline? Cabeçada até pela própria doutora Aline. No mês do advogado, nós promovemos uma grande campanha de valorização da advocacia. Black Friday? Cabelo A nossa preocupação é justamente essa. Desculpa a brincadeira, viu, Tarcísio? Vai mover um processo contra o podcast. Dá o gelo um pouco. Não, vai mover um processo contra o podcast Café com Manteiga, viu? Mas a nossa luta é justamente por isso. A gente vai no médico, não paga consulta. Sim. E é tabelado, inclusive, e é o mesmo preço. Mais barato, né? Mas mesmo assim a gente ainda paga um pouco de participação muitas vezes, mas o médico é remunerado quando nos atende. A nossa luta era justamente por isso. O advogado deve cobrar consulta, afinal, é o nosso tempo. Nós passamos 5 anos estudando na academia, mais a pós-graduação que nós tivemos que investir muitas vezes altos valores. Mas a experiência adquirida, né? E o estudo diário, advocacia, eu ainda vi um meme na internet hoje, falou, passei 5 anos estudando para sair da faculdade e ver que eu passaria o resto da vida estudando. Afinal, nós estamos em processo. Como dizia Sócrates, né? Quero estudar, né? Quando perguntaram de Sócrates se ele sabia de tudo, ele falou, só sei que de nada e nada sei. Agora, o meu sogro foi um advogado brilhante, Dr. Carlos Herco Neto, Dr. Carlito, que foi assessor jurídico da Câmara Municipal, que foi assessor jurídico da Prefeitura. Você se lembra, doutora? Então, na casa dele tinha uma biblioteca imensa. Parecia biblioteca pública, de tanto livro. Hoje não preciso mais. Hoje a biblioteca está na palma da mão, né? É verdade isso? Hoje a maioria das obras já são digitalizadas e eu sou da geração que acompanhou. Eu sou da geração da enciclopédia Barça, viu? Então, pesquisas acadêmicas, acadêmicas, mas na época de colégio e tal, na enciclopédia Barça. Nós não tínhamos o Google, essa facilidade, né? Mas a capacidade de armazenamento de um telefone. Então quer dizer que hoje você tem tudo isso digitalizado, de uma forma mais acessível para o advogado? Vou ser muito honesto. Hoje em dia eu compro obras jurídicas físicas no papel, só aquelas assim que eu gosto muito. Então, por exemplo, tem um colega constitucionalista lá em Belo Horizonte que lançou um manual de direito constitucional moderno, super atualizado. Sou muito fã da obra jurídica dele. Eu fui lá e comprei uma obra caríssima. Tal, porque É um livro ou é uma coleção? É um livro, mas é um livro. Um livro Tá. grande mesmo. Eu comprei e falei, não, essa obra é, para mim, uma das obras de maior relevância constitucional que nós temos hoje. É como eu conheço o autor, eu faço questão de ter essa obra lá na minha estante para consultar no papel. Eu ainda sou daquela geração que gosto de ler o livro, porque eu gosto do cheiro do livro, né? Então, as obras que eu leio não jurídicas. Mas com a rapidez de hoje, você bota no IA, você tem uma resposta rápida que não é precisa, Exato, esse é o ponto, né? Não é 100%. mas é um Eu caminho. acho isso muito bom, essa não precisão, porque isso quer dizer que nunca vai tirar o humano da história, né? Não. É o que a gente tem. Nossa capacidade de criatividade vai superar a máquina, eu acredito que para sempre, né? Então, por mais que a máquina seja hoje capaz de aprender, seja autodidata, a máquina autodidata, é muito interessante. Eu já tenho medo de advogados, é mais de uma inteligência artificial. Pois é, mas eu gostaria de deixar claro, quando eu falei assim que a resposta não é precisa, porque é um modelo a ser seguido, assim, basicamente padrão.
Mas quando você entra na inteligência artificial, você tem um modelo ali. Agora, você tem que ter um profissional que saiba interpretar se aquilo tem o caminho certo, se aquilo é o correto. Se, lógico, com certeza vai ter que haver outras vertentes ali para conclusão da obra, da peça de defesa ou de acusação. Concorda? Sem dúvida. E eu reputo uma outra coisa, vou fazer uma breve explicação aqui. Nós temos o direito material e o direito processual, certo? Nós temos o código que regula o que é o direito, o que eu posso, o que eu não posso fazer. Nós temos o código que regula como fazer isso em juízo, né? Então, por exemplo, nós temos no processo judicial, nós temos a petição inicial, que eu alego meu direito, tem a contestação da parte contrária que rebate o direito e tem a tréplica, né, a impugnação, onde a gente volta e comenta aquilo que foi dito na contestação. O direito processual entra nisso. Aí eu acho a grande capacidade do advogado é essa. Existe uma estratégia no processo. Nós somos capazes de prever o que o outro vai responder. Então nós preparamos aqui a petição. E isso não é uma coisa mecânica, é uma coisa intelectual, né? Intelectual. E a experiência contribui nesse aspecto, porque você já passou por aquilo, você sabe mais ou menos o que é a resposta que o outro pode fazer. Sim, então você até já prepara. Fala, eu vou expor esse documento aqui, porque esse documento eu sei que o outro vai rebater de tal forma, e já pensando nisso, eu sei como é que eu vou responder a resposta do colega. É isso, ali. Então, E uma preocupação nossa Sim, doutora Aline. é ensinar os colegas como utilizar a inteligência artificial. A gente não pode acreditar que a gente vai colocar lá um prompt de comando e o aplicativo, o programa vai nos dar a resposta e nós vamos assinar aquilo e fazer o protocolo eletrônico. Porque nós já vimos casos em que a inteligência artificial inventou jurisprudência e o advogado foi condenado. Uma jurisprudência inexistente, né? Deu a favor, a não precisão da história, né? Exatamente. E não é confiável. Não é confiável. Então, muitas vezes a gente pega a petição e lê, dá para o advogado perceber quando ela foi criada por inteligência artificial. Quando ela foi O modus operandi dela é muito Então, a característico, inteligência né? artificial diz assim, ó, é muito bonzinho, mas fica de olho. Mas, gente, olha, não é só no direito, não. Na medicina também tem muita gente que faz consulta no Google. Tá errado. Não pode. Pode te levar à indução de um erro de interpretação equivocada do seu diagnóstico. Então você tem que procurar o profissional da área, um médico, e no caso aqui da OAB, procurar um advogado que seja capacitado, que esteja atuante, legalizado na OAB, que possa te atender e te dar uma informação precisa. É isso, Aline? Exatamente. Eu posso até... Nós estamos defendendo fazendo, logicamente, a plataforma. A pergunta que eu gostaria de saber é o seguinte: qual que é a subseção daqui de Poços-de-Caldas? 25º. Nós temos no município no estado de Minas, 853 municípios. Nós não temos a OAB em todos os municípios. 287 subseções, se não me falha a memória. Sim. Então quer dizer que Poços-de-Caldas, a subseção abrange a região, não só Poços-de-Caldas, é isso? Não, aqui o sul de Minas acredito assim que É um país à parte? Um país à parte, né? Nós estamos na região mais desenvolvida de Minas Gerais. Se a gente considerasse uma região em si, nós temos muitas riquezas minerais, turismo, etc. Somos uma região muito bem desenvolvida. Isso garante assim que todas as nossas cidades, nossos municípios, quase todos têm comarcas, né? Comarcas, assim, nem todo município tem comarca. Por exemplo, no norte de Minas nós temos muitos municípios e menos comarcas. Às vezes a comarca de uma cidade abrange várias. Bandeira certo? do Sul. Então, eu estava pensando nessa cidade. Bandeira do Sul pertence a Campestre. Pertence a Campestre, comarca de Fórum Campestre. Bandeira do Sul. Bandeira do Sul pertence à comarca de Campestre. Então, o fórum que atende Bandeira do Sul é o de Campestre. Mas Campestre tem uma subseção da UAB. Pois é, isso que eu ia te perguntar. Como aqui? Então a subseção daqui de Poços é só de Poços? Só de Poços. E a subseção, por exemplo, de Botelho, Campestre, Bandeira do Sul, Cabo Verde? Todas elas têm subseções também, independentes, vinculadas à seccional de Minas Gerais, né? Só para entender, nós temos, tal qual a nossa federação, nós temos subseção que seria o município, a seccional que seria o estado e a OAB federal que seria a União, né? Então aqui nós temos as nossas subseções aqui na região vinculadas à seccional de Minas Gerais, que está vinculada ao Conselho Federal da OAB, que rege todas as seccionais. Já que nós falamos... Você tem alguma pergunta aí, irmão? Eu tenho tanto. Né? Eu tô cheio de perguntas aqui. A primeira pergunta, já que você me deu a oportunidade, é de dizer o seguinte:
Por que a atual gestão hoje da OAB Poços de Caldas, subseção de Poços de Caldas, ela não renovou o interesse de concorrer ou de ter uma chapa concorrendo à presidência e permanência na OAB? Olha, sinceramente, eu não sei responder a sua pergunta, porque até o último minuto nós imaginávamos que teríamos uma concorrência, afinal somos grupos políticos distintos. Mas nós conseguimos fazer, já há algum tempo nós estamos conversando com colegas, estamos sentindo essa necessidade dos colegas de promover uma união entre a classe, enfim, e ao longo do tempo fomos conversando com grandes lideranças que nós temos. Eles teriam esse tempo de reivindicação de serem eleitos de novo? Qual o período de vigência da presidente? De reeleição do presidente da subseção. Ah, não? Não. O presidente, nós temos aqui um exemplo, nosso querido colega Nivaldo ali de Botelhos, desde que a subseção de Botelhos foi criada, salvo engano, no começo da década de 2000, né? Foi entre 2007 e 2009, porque eu era da diretoria da OAB. Ele continua... Ele é Até hoje é o presidente mesmo. até hoje. Ele foi escolhido. Podemos colocar o nome aqui, Ricardo. Ricardo. Se o doutor Ricardo quisesse ser reeleito, ele poderia colocar o nome dele à apreciação. Sim, dos colegas. Montar uma chapa e concorrer e disputar as eleições. Ok. Aliás, vou mandar um abraço aqui do doutor Ricardo, que um grande amigo próximo, e a gente reconhece o trabalho que ele fez, principalmente agora nessas eleições municipais com a entidade OAB. Sem dúvida, ele foi muito atuante, muito participativo e tal, mas não sei quais as questões pessoais do grupo político que hoje está na atual gestão, mas nós fomos construindo aqui nossas alianças, nossos apoios, e quando percebemos, né, o movimento era grande. Realmente, quando nós lançamos a nossa candidatura, nós nos propusemos a isso, começamos a buscar, afinal, como disse, são 14 nomes, né? Fomos atrás de alguns colegas, falamos, somos do apoio, gostaríamos de construir um grupo político, capaz de fazer uma gestão. Conseguimos um apoio muito grande, um apoio bastante bem diversificado, inclusivo, que compartilha dos nossos ideais, dos nossos propósitos, e acabamos montando. Você lembra da minha pergunta lá atrás, né? Do prefeito. Para o prefeito ser eleito, ele tem que ter 50% dos votos, mas vocês terão com certeza. Agora, parece que essa eleição vai ser online? Vai ser online. Totalmente online? Totalmente online. É uma inovação, eu acredito assim que é nosso líder atual, Dr. Sérgio Leonardo, que é o atual presidente da seccional de Minas Gerais, ele usa uma expressão, né, Aline, que eu gosto muito. Ele fala: nós estamos vivendo uma gestão disruptiva, quebrando paradigmas. Repete a palavra para mim. Disruptiva. Ah. Eu gosto muito dessa expressão e aprendi essa expressão com essa Desculpa, gestão. mas eu sou como jornalista, eu tenho que perguntar. A gestão disruptiva é aquela que justamente quebra paradigmas. Ok. Não segue o tradicional, o habitual, mas propõe novos caminhos, propõe novas ideias que não são aquelas ideias nem sempre as mais conservadoras, mas as inovadoras. Você sabe o que eu acho, Tarcílio? As eleições para prefeito, vereador, presidente da República, governador, deviam ser online também. Ora, o principal fundamento para que isso ocorra é que é para poder contemplar mais pessoas. Nós temos uma séria preocupação porque os procedimentos eletrônicos, os sistemas eletrônicos de processo eliminaram muitos advogados do mercado. Então, o pessoal que a gente chama da velha guarda, o pessoal mais experiente da advocacia, tem um jeito diferente de enxergar a tecnologia do que as gerações que estão saindo agora da faculdade. Mas não estou dizendo essencialmente só tecnológica. Poderia dar essa opção ao eleitor. Né? Mais uma opção. É a opção de você votar de casa, por um aplicativo que seja, desde que o sistema seja confiável. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Nós vivemos nesse momento uma experiência. Nós vamos ter que garantir que a tecnologia vai funcionar no dia. Por exemplo, eu sou advogado, eu vou votar. Hipoteticamente, gente, não sou advogado não, mas hipoteticamente, eu como advogado, eu tenho que votar. O IP do meu equipamento do computador vai estar lá registrado, é isso? Sim, na verdade você tem. Se não, posso votar 2 vezes. Nós vamos ter. Nós usamos. Ou mais. Todo mundo hoje em dia tem um certificado digital, né? Sim. Seja para fazer o imposto de renda e tal. A advocacia ela tem um certificado digital próprio, que é aquele que garante acesso aos sistemas do judiciário. Ok. Certo? Então a gente tem um token, um pendrivezinho que a gente espeta no computador com assinatura eletrônica, a gente tem a senha, assina a petição eletrônica. Certo? Esse token, esse certificado digital, ele vai ser utilizado como instrumento de votação. Pessoal intransferível. Pessoal. Então eu detenho o meu, ele pode ser físico, pendrive, ou ele pode ser em nuvem. Nós temos certificado digital em nuvem hoje em dia. São as duas
principais formas de votação. Então, vai entrar lá no site da empresa que está fazendo, gerindo o pleito eletrônico ali pela OAB, que é uma empresa certificada e fiscalizada pela OAB Federal, certo? Essa empresa vai fazer a gestão da votação. Então, você vai ter que entrar lá com o seu token, que só você tem aquele token, só você tem a senha. É igual do banco, né? Igual do banco. E um meio alternativo, a nossa carteira da OAB, ela tem um número de identificação exclusivo. Cada advogado tem o seu, só quem tem a carteira tem acesso para ela estar impressa na carteira. Então você pode fazer a votação por identificação de 2 fatores. Antes das eleições foi feito um recadastramento da advocacia. Facial? Também por facial. Esse recadastramento foi assim, para garantir que os seus dados estão ali. Então, por exemplo, chegou no dia da votação, eu entrei no site, nossa, estou sem meu token, não tenho token da nuvem. Então, eu posso fazer isso por certificação em 2 fatores. Eu entro, faço o meu cadastro para votar, recebo um código por SMS ou por e-mail, nos e-mails cadastrados, e vou, junto com esse código, utilizar o código da minha inscrição da OAB, exclusivo de cada advogado impresso na carteira física. Com esses 2 fatores eu consigo votar. Falo, nossa, perdi a minha carteira, não vou poder votar porque eu não tenho token, não tenho a carteira. Aí é possível fazer por reconhecimento facial. 2 perguntas aqui. Por que, já que é a primeira vez que ela vai ser online? Por qual motivo ela vai acontecer online? E a outra pergunta é a seguinte. Anteriormente era através de cédula, como uma eleição normal? Como para prefeito, vereador, etc. Em 2021, a eleição era feita na cédula. Tinha a cédula de papel que vinha já impressa com nomes das chapas dos candidatos, e importante destacar, estamos votando para os representantes da nossa subseção aqui de Poços e para a seccional de Minas. Então, na cédula dividiriam 2. Ah, então são 2 votações? Se fosse Dia prefeito e 17. governador. Exato. Prefeito e governador. E até 2021 era feito no papel. Em 2021, a OAB Federal celebrou um convênio com a Justiça Eleitoral e a Justiça forneceu as urnas eletrônicas, que otimizou muitos trabalhos, porque antes, até 2021, era aquela contagem do papel. Eu, sinceramente, gostava muito dessa adrenalina, sabe? E contem, cadê a urna, chega a urna. E essa aqui está elegível, por que lado que vai? Na própria eleição. Essa aqui eu aproveito. Quando a gente fazia uma transmissão de eleição com contagem de votos, você trabalha muita canseira, né? Mas Você já fez muito isso, né, Marquinhos? E era uma festa da democracia com um viés diferente, né? Era diferente. Eu fiz uma transmissão de eleição na Caldense, que até na época quem foi o prefeito eleito foi o Geraldo Tadeu. Eu acho que eu fiquei... 34 votos. Foi. Hein? 34 votos. Quem? Ele A ganhou. diferença. Exato. Foi. Ele e o Paulo Tadeu, né? Rapaz, quando chegou, acho que no 3º dia que eu estava dentro daquela Caldense com aquele fone no ouvido e aquele... Eu saí na porta, eu não sabia onde eu estava. Deu o que fazer para eu voltar assim meio normal, sabe? Uma canseira, mas era gostoso, né? De qualquer forma, até hoje a adrenalina, essa própria eleição, fiquei 5h30 no ar ao vivo, pendurado lá e querendo saber o resultado final, né? Eu acompanhei. Pô, você acompanhou, André? Então, quer dizer, Eu gosto. é um trabalho assim que é colaborativo, né? Porque afinal de contas a população, assim como a OAB atende a população, nós da imprensa também atendemos a população. Temos um papel importante, muito, logicamente, não estamos comparando aqui as categorias, mas eu também gostaria de saber, o Tacílio e a Aline, as eleições vão ser em todas as subseções simultaneamente, começando no mesmo horário e terminando no mesmo horário, é isso? Exatamente. Em Minas ou no Brasil? Em Minas. Cada seccional tem o direito de fazer o agendamento da sua data de votação. Sim. Então, por exemplo, o estado de São Paulo vai ser no dia 21, na quinta-feira, pós-feriado. E em São Paulo, eles mantêm uma tradição de votação em dia útil. Aqui em Minas, o nosso conselho sempre colocava o primeiro fim de semana depois do dia 15 de novembro, não é? A determinação que eles colocam. 17 é domingo, né? E aí, até 2021, as eleições eram sempre aos sábados. E a partir desse ano, a eleição foi transferida para o domingo para atender uma demanda de muitos advogados que são sabatistas. Então, nós recebemos isso, inclusive foi um projeto em que teve uma atuação muito significativa de Poços de Caldas. O Tacílio, nós temos atualmente 4 conselheiros seccionais, que seriam os deputados, digamos assim, e o Tacílio é um desses conselheiros, e ele fez a defesa desse projeto, foi aprovado pelo Conselho da OAB Estadual, vale para o Estado inteiro,
E foi uma forma de inclusão, que é o Sim. que eu falo para vocês a respeito da OAB ter essa ideia de fazer uma participação de toda a comunidade jurídica. A gente precisa atender as pessoas nas suas peculiaridades. Então, foi uma coisa em que nós sentimos um retorno muito importante. Muitos advogados sabatistas vieram atrás do Otacílio para agradecer a defesa que ele fez, que ele não é sabatista, ele defendeu porque é um direito. O que é ser um sabatista? São pessoas que guardam sábado pela religião Nós temos algumas pessoas assim. judeus, questão de judeus religião. mais... Nós temos na nossa comunidade jurídica, que é uma parcela relevante de advogados que guardam sábados. Os adventistas. Não participavam do pleito nem concorrendo como candidatos e tampouco exerciam o direito do voto. Ok. Porque eles guardam do pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol. Ok. do sábado. Eu sei como é que é o esquema. Para vocês terem uma ideia, existe até, por exemplo, o Enem. O Enem ele é realizado de uma forma diferente para as pessoas que professam essa fé. Abrir oportunidade ampla para todos, Nada né? mais justo que a OAB, que é a casa da democracia. Nós somos defensores da democracia, do Estado Democrático de Direito. Nós tínhamos que contemplar também essa parcela. Claro, sem dúvida. Lógico. E os pilares, desculpa, os pilares da gestão do Sérgio Leonardo, que é o atual presidente da seccional, são renovar, incluir e avançar. Então, ele buscou esse novo olhar da OAB, questão de gestão, ele fez um trabalho muito bom. O incluir, que comporta essa bandeira que nós colocamos, a questão das mulheres na paridade, tudo isso foi, e as mulheres entraram com voz, não é aquela coisa figurativa que a gente vê em alguns partidos, não. As mulheres têm oportunidade de cargos de gestão. De verdade. De verdade. E o avançar, em que eles buscam aprimoramento. São muitos cursos, que hoje a tecnologia acaba sendo uma vilã, mas também uma auxiliar nossa. Então, eles fazem muitos cursos online, eles tentam levar para os advogados mais conhecimentos. Então, a gente acabou vendo até a eleição feita de uma forma virtual como uma consequência disso. A gente não tem como antecipar que vai sair tudo perfeito, porque a gente sabe que às vezes a internet tem uma instabilidade, sistemas, cobertura da operadora de celular, Você são tá falando várias aí coisas. de um impacto tecnológico, né? Estamos todos Já vivendo uma experiência nova. Torcendo para que tudo dê certo, né, Sim, doutora? com certeza. verdade. Agora, quanto a você ter falado a respeito de fazer a eleição eletrônica para a eleição convencional, a gente já fica um pouquinho preocupado, porque nós vemos no sistema atual que existem casos de compra de votos, pessoas que são forçadas, aquela questão de assédio eleitoral, com a população em geral. A gente sabe que existem grupos vulneráveis que podem ceder a isso. A advocacia eu já acho difícil, né? Porque alguém induzir o voto e falar, você vai ter que votar nesse, o advogado baixar a mais cabeça, complicado. a gente Não, vai um o pouco advogado mais... conhece lei. Mas um pouco Mas é um sonho, impossível, né? Mas é um sonho. É uma perspectiva. E é um mas caminho a ser Teria que ter trilhado. um trabalho de conscientização que eu acho que jamais Não vai é só existir. conscientização, não. É questão também de ter tecnologia disponível para isso Também. e confiança que o sistema não vai falhar. Então, vou te falar, isso tá difícil. né? Importante, eu acho que está ligado a isso tudo. Volto a dizer que a nossa democracia é uma democracia jovem e ainda frágil. Nós temos que evoluir muito ainda as nossas instituições democráticas. E nós vivemos recentemente um período de grande questionamento sobre a credibilidade da urna eletrônica. Então nós temos que ter instituições muito creditadas para garantir um pleito convencional no modo virtual, porque se já existe a discussão sobre a urna eletrônica que nem está ligada na internet, você imagina para discutir a credibilidade de uma eleição. Concordo plenamente Totalmente com você. Eu acho Concordo impossível plenamente. isso acontecer, viu? É só mais um sonho. Mas não realmente. Eu acho que isso daí você teve foi um pesadelo. Toda a realidade começou com Você olhou, você teve Pesadelo era contar voto por um no papel. Não estou falando que eu acredito plenamente, porque tudo que envolve eletrônico, eles não entram no sistema da NASA? Não é verdade? Eles não corrompem o sistema da NASA, que é extremamente seguro, do Pentágono. E às vezes uma criança de 12 anos atrás um computador lá mexendo lá de um céu da espetáculo. É ou não é? Então, quer dizer, Somos vulneráveis. então é só um sonho, mas não custa nada a gente sonhar acordado um pouquinho, conforme o Marquinhos falou que é um pesadelo. Pode ser um pesadelo se ela não funcionar realmente, né, Marquinhos? Exatamente. Bom, vamos lá na prioridade para essa nova gestão aí. Qual é, vamos dizer, o primeiro passo, a grande prioridade?
Quem quiser responder, você ou a Aline. Se me der licença, só para eu puxar o gancho aqui, eu acho que a nossa primeira prioridade é construir uma classe unida e forte, representativa, que nós possamos garantir que a OAB seja mesmo a voz do advogado, capaz de transmitir não só a sociedade, como as instituições jurídicas coligadas aqui ao nosso trabalho jurídico, possa transmitir uma mensagem de relevância. Agora, estamos aqui para somar, estamos aqui para contribuir, estamos aqui com um corpo jurídico altamente qualificado, composto por 1.600 advogados, sendo que pretendemos investir na qualificação desses advogados para que possamos ter uma relevância no cenário da nossa comunidade. E, somado a isso, uma das nossas principais bandeiras é garantir a boa qualificação dos nossos colegas. Vivemos, né, um período de transformação tecnológica muito grande e não podemos descuidar do apoio institucional para que os advogados tenham pleno acesso. E essa transformação acontece dia a dia, né? Dia a dia, numa velocidade cada vez maior, né? Nós somos aqui de uma geração que lidamos bem com a tecnologia, todos nós aqui temos celular, utilizamos, mas às vezes o celular que nós usamos hoje, daqui 3 meses já não serve para quase mais nada, daqui 2 anos então já é um elefante branco. E os nossos sistemas eles estão em constante modificação, evolução, e a nossa preocupação é garantir. Não que o advogado está chegando agora no mercado de trabalho, não tem afinidade, não conhece esses sistemas, que ele possa ter uma formação adequada, ele possa ter a capacitação adequada para gerir esses sistemas. E da mesma forma, os advogados mais experientes, que muitas vezes olham aquilo e começam a desanimar, falam, nossa, está começando a ficar informatizado demais, eu estava acostumado... Não estou conseguindo alcançar, né? Acredite, nós temos demanda de colegas advogados que chegam para a gente e falam, gostaria muito que voltasse o processo físico. Depois da pandemia, acabou o processo de papel. Tramitação de fora, essas coisas que você está dizendo? Fora mesmo um ambiente que a gente frequenta cada vez menos, porque... Mas ainda tem a sala da OAB lá, né? Tem um espaço que nós não abrimos mão. Nós temos que dar um apoio ao advogado, por exemplo, que chegou de uma comarca de fora e precisou acessar a internet, precisou fazer uma petição com ele, acessar um sistema... Imprimir um documento. Aliás, não imprime mais, né? Por incrível que pareça, um ou outro ainda imprime, sabe? Às vezes a gente... Nós somos da época, lógico, você não é, mas eu sou da época do mimeógrafo, né? Eu sou civil. Verdade. Você sentiu que é cheio de álcool, né? Eu vinha lá no pedido a folha do mimeógrafo. Doutor Otacílio, você pegou então o finalzinho do mimeógrafo. Diante de tudo que ele falou, é claro que você compartilha com tudo isso. Com certeza. O aprimoramento do advogado traz confiança e nós precisamos de profissionais confiantes. Trabalhar na OAB, para a gente como voluntário, é uma paixão. A gente tem que defender a classe como apaixonados, até porque somos voluntários e a gente tem que ter uma coisa que nos motive. E esse conforto do advogado, essa confiança do advogado com a advocacia, faz com que ele se aproxime da OAB. Então, a partir do momento em que ele se aproxima, ele precisa ter esse retorno. Esse retorno nós damos na forma de oportunidades de aprimoramento e na defesa de prerrogativas, que é uma coisa que nos é muito cara também. A gente precisa que o advogado se sinta respeitado. E uma coisa também que um projeto que o Otacílio propôs, e nós estamos defendendo muito isso, é preparar o advogado para o que a gente chama de autotutela das prerrogativas. O advogado tem que saber o que ele pode fazer numa situação em que, por exemplo, o juiz não permite que ele produza determinada prova, não permite que ele fale com o cliente durante um ato processual. Quando o advogado tem conhecimento dos seus direitos, ele se coloca de uma forma mais profissional e ele é mais respeitado. Então, é por isso que nós falamos, advocacia unida, OAB forte. A pessoa voltou para a OAB porque a gente tem notado que as pessoas estão um pouco distantes, não estão frequentando os cursos como a gente gostaria que estivessem. E quando elas voltarem a aproximar da OAB, a sentirem que a OAB está ali a serviço da melhoria das condições de trabalho, elas vão se sentir também confortáveis para ter essa confiança no momento de exercer os direitos. Muito bem, por isso assume a importância da participação da advocacia nesse próximo dia 17 de novembro, né? Que é a eleição. Não é isso? Se puder aproveitar o gancho, é um grande apelo que nós fazemos a todos os colegas advogados.
participem do pleito, participem nesse momento de definição de rumos da OAB. Por mais que nós sejamos chapa única aqui, é importantíssimo nós estarmos reunidos em torno de um propósito, e a participação dos colegas, a votação dos colegas demonstra para nós começamos com o pé direito, né? Começamos com a boa aprovação dos colegas, com os colegas interessados em participar, participando do pleito. Afinal, de forma remota, a gente pode estar lá em Ubatuba na praia. Não, dá para votar lá em Ubatuba na praia. Até dos Estados Unidos dá para votar. Minha irmã está lá em Portugal, lá em um abraço para a Raquel, que vai nos assistir com certeza. Passar o link para Ela ela. é inscrita aqui. Mas também tem uma coisa, também não adianta também não votar, depois ficar reclamando ou questionando. Exatamente. Então tem que votar. Mais do que o voto é obrigatório na OAB, o colega que não vota está sujeito a uma sanção de multa, não é uma multa barata, é do valor de 20% da anuidade, mas não queremos que o colega vá votar pura e simplesmente e tomar uma multa depois não votou, mas principalmente pelo dever cívico de participar do pleito eleitoral, e principalmente é importante que todos nós façamos parte da escolha dos rumos daquilo que nos é tão caro. Perfeitamente. Eu fosse na instituição, né? Doutora Aline, muito obrigado, viu? Eu queria só acrescentar uma coisa, a última fala do Otacílio, a respeito da votação. Aqui nós somos chapa única, mas no estado de Minas Gerais não é chapa única. Então a gente precisa também que as pessoas entendam um alinhamento ideológico nosso, o apoio que nós recebemos de Belo Horizonte. Se a pessoa vai exercer o voto e falar, não, aqui a chapa única não vai fazer diferença, faz a diferença no estado. Então nós pedimos que os colegas votem no dia 17 de novembro, principalmente para nos fortalecer com esse apoio que nós temos na chapa estadual. Muito bem. Muito bem, perfeitamente. Vamos falar da nossa. Eu não tenho uma vice, eu tenho uma co-presidente do maior gabarito possível, né? Para mim é um privilégio. Conforme eu disse, eu conheço os dois e aqui abono os dois como excelentes profissionais. Eu sei que a doutora Aline também, no começo da nossa conversa, nós dissemos que tem que abrir mão, talvez, das atividades do próprio escritório, mas a doutora Aline, eu sei que tem o apoio da família, está aqui com o Jotinha. Eu quero mandar um grande abraço, um grande amigo. JB. E o JB, aliás, os dois são João Batistas, né? Não, É isso? o Jotinha é Gustavo Henrique, Então, Jotinha é do pai dele. do pai. Então tá, o JB é o João Batista e o Jotinha É o filho do JB. É o JB. Você quer mandar um abraço Fala. para dona da casa, chefe da... Na casa também é advogado, doutora Sara, fica aqui meu profundo agradecimento por todo o apoio, a parceria, que sempre está lado a lado ali. Afinal, Importante, né, Otacílio? a participação e o apoio das nossas famílias é fundamental, porque é sacrificante, nós dedicamos parte do tempo dos nossos escritórios, parte do tempo das nossas famílias a uma causa coletiva que nos é muito cara. Bom, antes do Marquinhos terminar, eu só queria parabenizar os dois pela doação e dedicação a uma ordem tão importante. Agradecemos muito o reconhecimento. Agradecer a vida de vocês aqui, bater esse papo com a gente, contar, Obrigada. explicar. Agradecemos mais uma vez o convite. Para nós é um sinal de muito prestígio, tal qual o prestígio que vocês têm aqui com a audiência de vocês. Tenho certeza que a nossa mensagem vai chegar muito mais que só aos colegas advogados, mas vai chegar a toda a nossa comunidade de Poste Caldas, e nosso intuito é realmente esse, contribuir para a nossa classe, para a nossa comunidade, e acredito muito no impacto que a gente causa no mundo. Nós estamos aqui realmente dedicados a causar um bom impacto. Essa chegada lá vai depender muito de vocês, compartilhando o nosso... Sim. Né? Lembrando que essa nossa ótima entrevista, ela vai ser replicada nas redes sociais, em todas as plataformas, inclusive pelo canal aberto da TV Poços. Às 23 horas no sábado, 17 horas e 30 minutos no domingo. Aí a gente vai no YouTube, no Instagram, no Spotify, onde mais, filho? Deezer, e por aí vai. Nós agradecemos porque sabemos que vocês são representantes da imprensa mais séria, mais confiável. Obrigado. Pelo menos a gente tenta fazer um trabalho sério, né? Ficamos muito felizes de estarmos aqui com vocês para poder explicar, tentar aproximar, esclarecer o nosso trabalho, o trabalho da UAB. Muito obrigada. Obrigado. Muito bem. Quem está com a gente também, o Café Caldense. Quem não gosta do café e um pão de queijo, né? Acho que todo mundo, né? Então nós temos aí o melhor pão de queijo do Brasil, o pãozinho de queijo
xodó de Minas, que tem cheiro, tem o gosto do pão de queijo, porque tem queijo de verdade, não é essência, né? E o Café Caldense, que dispensa comentários dos nossos patrocinadores. Também a Marezini Financiamentos e Empréstimos, onde você pode, inclusive, fazer um financiamento de praticamente 100% do imóvel que você está querendo comprar, seja o seu apartamento, a casa, o terreno, seja o que for, viu? Até 90% você pode financiar, refinanciar. De repente você precisa de um dinheiro aí a partir de 50, 60 mil reais. Qual é o valor do seu imóvel? Quanto é que você precisa? O seu imóvel, o seu carro pode ficar como garantia. Tá? E um outro detalhe para o dinheiro mais curto é com o seu cartão de crédito. As duas perguntas que se faz na Marezini. Qual é o limite do seu cartão e quanto é que você está precisando? Esse dinheiro vai para a sua conta em no máximo 1 hora. Tá? Então, precisou de dinheiro, você tem a Marezini. Na Minas Gerais, número 664, anota aí o telefone, é importante, é o 035-3721-9022. Quer tomar um café e comer um pão de queijo da melhor qualidade, é o Xodó de Minas e o Café Caldense. Quer um podcast da melhor qualidade, tá aí o Café comigo. Né, Zé? Exatamente. E quer conhecer o Brasil e o mundo comigo? Assista o Especial Turismo na TV Poços. Aos sábados às 20 horas, domingo às 15h30 e às quartas-feiras às 20 horas. E você sabe que no Especial Turismo a gente se encontra aqui. É isso aí, cada um na sua barraca, cada um vende o seu peixe, né? Mais uma vez, muito obrigado, viu, gente? Muito obrigado. Abraço, Jotinha. Obrigado, Otávio. Nós vamos voltar na próxima quinta-feira com um podcast, mais um episódio tão bom quanto esse daqui, tá? Um grande abraço a você. Fica por aí com a gente. Acessou, bateu lá, Café com Manteiga Podcast, vai nos achar com certeza. Bom, um forte abraço, fica em paz, vai na fé e a gente se fala. Até lá.